Olá, povo querido do nosso canal. Então, vídeo muito especial, 4 anos de Portugal. Quanta coisa já vivida, quanta história para contar, quantas coisas novas, né, aconteceram na minha vida depois dessa experiência maravilhosa. A primeira pergunta que não quer calar: será que se eu voltasse, né, 4 anos atrás, né, 4, 5 anos, quando eu comecei a pensar nessa possibilidade de ser um imigrante, será que mesmo sabendo todo o trajeto trilhado até aqui, como hoje, né, eu sei tudo que eu passei, será que eu tomaria novamente essa decisão de imigrar ou não? A resposta é muito simples. É claro que sim. Apesar de todas as dificuldades, todas as situações, né, que eu já vivi, não foram momentos fáceis, né, mas sempre um saldo positivo, primeiramente por tudo aquilo que eu já vi, né, já vivenciei nesses 4 anos, né, que se eu não tivesse feito a mudança, jamais teria vivenciado. E eu quero começar de uma maneira muito organizada, tem muita coisa para falar, para contar, para partilhar. E eu já quero começar a falar do início, né? Um início que foi maravilhoso, né? Tudo começou com uma conversa com um casal de amigos que viviam já em Portugal há alguns anos. E a gente começou a namorar a possibilidade de eu e a esposa, né? Eu e Sandra, virmos para Portugal. A gente estava um pouco saturado da política brasileira, das situações, né, de tanto imposto, tanta coisa pesada, e sem dizer os valores, né, atuais que, né, banalizam e normalizam. Mas, enfim, não quero falar sobre isso, é página virada. Mas tudo isso me fez tomar essa decisão, né? E aquele momento de pandemia foi crucial ao ver ali os patrões, né, cada vez mais se aproveitando da situação, cortando benefícios, né, dos trabalhadores e, né, um tempo muito difícil. Isso me fez querer experimentar algo novo, né, viver algo que eu nunca vivi, que nunca tive sequer a imaginação de poder viver, né? E nós chegamos aqui no dia 20, né, de 2021, de novembro, e no dia 21 eu já começaria nas obras, né? O marido desse casal que nos acolheu, né, primeiramente, já abrindo um parêntese, uma gratidão imensa, né? A esposa, a gente já trabalhou junto, eu também trabalhei junto com ele, já com o marido, né? E foram momentos muito especiais. Eu sou o padrinho da filha deles, tenho um carinho assim, imenso por essa família, né? A mãe é uma irmã assim, do coração que eu amo muito e carrego, né, na minha vida com muita coisa que a gente viveu. Mas enfim, gratidão imensa, né, pelo cuidado, pelo zelo, pelas instruções. Ela fez questão de nos passar, né, tudo de forma assim, o de negativo que existia, né, as dificuldades, e tivemos esse olhar. E eu me preparei muito para isso, né, psicologicamente. Já cheguei certo que o que eu teria para fazer aqui, né, pelo menos lá, mais para o sul de Portugal, descendo ali depois de Lisboa, né, Sesimbra, que foi a cidade que nós vivemos ali alguns meses, 6 meses para ser preciso. Ali tinha para homem, era as obras, né, e para mulher o lar de idosos. E a esposa decidiu encarar, e eu também, né, e desde o início eu vim muito convicto e determinado do que eu queria, né? E não era
a dificuldade da profissão, da nova profissão. Nunca trabalhei em obra. Meu pai, apesar do meu pai ser pedreiro, né, eu me lembro que meu pai me levou para as obras com 14 anos e depois de peneirar areia durante algumas horas, eu disse para ele: pai, eu vou estudar, não é isso que eu quero. E muitos anos depois, né, 40 anos depois, quase, chego em Portugal em 2021 e durante 6 meses vou trabalhar nas obras. Né? Tem muita gratidão de um brasileiro muito especial, um irmão também, que me acolheu ali, né? Fui acolhido ali pelas pessoas, mas esse brasileiro fez questão, né, de me passar tudo, todo o serviço, com muita paciência, com muito bom humor, e foi muito bom, né? Muito bom mesmo. Eu aprendi a fazer algumas coisas na obra, e graças a esse brasileiro, né, Grimaldo, sou muito grato, muito obrigado. Obrigado também aos outros, né, que tanto ajudaram, né, que tiveram paciência, o Becas, o Antônio, o próprio senhor Arthur, né, que me aceitou ali. Foi meu primeiro trabalho em Portugal e eu não conhecia nada, não sabia nada, estava ali cru, né? Mal entendi o que eles falavam, né? O brasileiro é que me salvava, né? O Grimaldo sempre traduzia, me ensinava com muita paciência, né? E assim, sem medo de ser feliz, me passou tudo, 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 né? Foi muito, muito bacana, né? A minha esposa disse que estava com medo de eu não aguentar nas obras, né? Porque eu sempre trabalhei em escritório no Brasil, sempre, né? Comecei como office boy, aí fui promovido a auxiliar de escritório, depois departamento pessoal, e assim fui trilhando, né? O meu último trabalho foram 5 anos, uma empreiteira da CEMIG, como gerente operacional, e foi maravilhoso também. E é assim, né? A administrativa era bem a minha praia lá no Brasil. E cheguei aqui, fui para as obras e tem uma casa, né, que eu participei desde a fundação, que eu guardo com muito carinho no meu coração, né? Tem ali meu suor, literalmente lágrimas ali, né, naquela construção. Muito legal. É muito gratificante poder vivenciar isso e ver isso, né? O clima eu me adaptei, né, bem mais frio que o Brasil. A gente chegou a pegar nesse primeiro instantes -2 graus, -3 graus, lá onde a gente trabalhava nas obras. Tinha que ir com camisa térmica, calça térmica, muito complicado, era bem próximo do mar e era um vento que batia que cortava o rosto. A sensação que a gente tinha era essa, né? Mas tranquilo, passamos, vencemos, graças a Deus, planejamos vir aqui para o norte, né, onde as coisas são melhores, mas enfim, quero me ater a esse primeiro momento, né, o primeiro trabalho, já o primeiro salário, lá a gente recebia por semana, né, e paga-se bem nas obras, né. Se eu não me engano, quando eu cheguei, a gente ganhava 45 euros por dia, e ele pagava por semana, né, o nosso patrão. Depois aumentou para 50, se eu não me engano. E assim dava para fazer tudo. A gente tinha trago um dinheiro do Brasil e eu consegui, né? O pedreiro nosso, um dos pedreiros que trabalhavam com a gente, tinha um carro parado, né? Aí ele disse que ia pedir autorização para a esposa, né? Eu ia perguntar a ela, na realidade, né? Se podia me vender. E assim, a nossa rotina era muito, mas muito puxada, porque eu trabalhava de 7 às 5 de segunda a sexta, né, nas obras lá. E o patrão se propôs a me apanhar e me levar para o trabalho e trazer também. Outra coisa muito bacana, né, que sou grata ao seu Arthur, né, foi assim, um dos instrumentos grandes de Deus na minha vida, no meu início, né, porque ainda fazia essa gentileza ainda. E aí o que acontecia? Eu chegava assim, saía às 5, chegava umas 5h30 mais ou menos em casa, e a esposa trabalhava no lar de idosos, que era relativamente longe lá de casa, né? Só que ela saía 8 horas da noite e eu ia buscar, né? Então eu chegava das obras, ia caminhando, a gente não tinha carro, né? Tinha chegado e dava mais ou menos 1 hora e pouco. Aí eu ia
né, 1 hora e pouco para ir, e voltava com ela, né, e ela caminhando também. Para ir ela ia de autocarro, de ônibus, né, tinha no horário, mas para sair não tinha. Então eu ia buscar, mas a gente vinha a pé, não tinha ônibus, né, não tinha autocarro. E aí a gente fazia esse trajeto e no outro dia eu tinha que levantar cedo, né, 5h30, para fazer a minha caminhada, né, que eu não abro mão da atividade física, eu fiquei sem academia um bom período, e aí fazia atividade física, que era a caminhada. Eu chegava nas obras, mais atividade, muita, tinha dia que era muita, muito bom. E em tudo isso, né, eu vejo a bondade de Deus em me sustentar. Em momento nenhum ali, né, no início eu pensei em desistir, né, estava muito determinado, muito focado e queria desbravar, queria conhecer, né, muito mais de Portugal e me senti inserido no contexto, né, contribuindo de alguma forma para o país, né, com o meu imposto, com, né, a minha mão de obra e ter também o meu retorno, lógico, né? E foram 6 meses maravilhosos, né? Eu acho que a gente chega, né, especialmente eu cheguei muito encantado com Portugal, né? Fui para Lisboa. Nas minhas folgas eu fazia isso final de semana. Muitas vezes a esposa estava trabalhando, não dava para ela ir, ficava em casa sozinho. Aí ia, né? Ia para esses lugares. Aí fui em Setúbal, fui em Lisboa e tudo pegava autocarro, via os horários, né? São poucos autocarros aqui. Como o poder de compra é grande, a maioria das pessoas tem carro, então o autocarro, né, não funciona aqui, né, como no Brasil, que você faz tudo de autocarro, de ônibus, né? Aqui não tem isso, né? São horários muito poucos e fica muito complicado, mas, né, eu não queria saber, eu queria conhecer lugares maravilhosos, né? Nossa, apaixonado mesmo, né, pelo país, pela beleza do país. E eu fui muito bem acolhido, né? Algumas ressalvas, situações assim muito pontuais nessa jornada, nesse primeiro instante, nesses primeiros 6 meses, nas obras que aconteceram sabe, né, de não assimilar bem, né, toda a situação, a questão, a postura de alguns portugueses, mas foi tudo muito bom, né, com muito respeito, e eu agradeço muito a Deus por este primeiro instante. E eu nem concluí a questão do carro lá, né? Conversei lá com o Becas, que era o pedreiro, ele falou com a esposa, eles consentiram em me vender o carro, ele me passou o carro, né? Ele disse que ia me passar no mesmo preço que ele tinha comprado, e eram 600 euros, né? Que eu comprei o carro. Eu ganhava, em média, aí, mil e alguma coisa, mil e pouquinho, 1.100, eu acho, por mês, era por semana. E comprei o carro por 600. A gente tinha trago um dinheiro do Brasil. E aí inteirei, sei que 2 meses depois eu já consegui comprar o carro, né? Foi dinheiro para lá, carro para cá, documento e tudo muito bom, né? E esse carro salvou a nossa vida, porque aí essas, né, tanto para ir para o trabalho quanto para buscar a Sandra, a coisa ficou muito mais tranquila, né? E trouxe um pouco mais de conforto, né, para a gente. Nós ficamos um mês lá junto com esse casal, maravilhosos, né? Nunca vou me esquecer deles, né? De agradecer e muito feliz, né? Por nos passar todas as dicas, os toques, enfim. E foi muito bom. E ficamos lá um mês e conseguimos uma casa, né, de 4 cômodos para arrendar. Aqui se diz assim, né, alugar é arrendar. E a gente arrendou essa casa por 300 euros, se eu não me engano também, né, 300 euros por mês. E só que tinha alguns problemas, né, por ser uma região muito próxima ao mar ali. Era uma região basicamente turística, e por isso que a gente não encontrava, né, trabalho a não ser nas obras ou lá, ou então restaurante, né? Só que restaurante os horários loucos, né? Ficava muito tarde aberto e a gente tinha que ficar até de madrugada, enfim. Eu não quis, né? Preferi as obras mesmo.
E a gente ficou um mês ali com esse casal, né, com essa família. Tinha a afilhadinha também, né, com essa família. E aí fomos para nossa casa. Tinha um probleminha, né, a casa, por ser próxima dessa região de mar, no inverno a casa ela minava a água, né? E isso era complicado para a gente, né? Mofava guarda-roupa, as roupas muitas vezes ficavam com cheiro, e a esposa então aprendeu a fazer coisas lá para não deixar isso acontecer, colocava, né, essas coisas caseiras para não dar cheiro, enfim, sobrevivemos os 6 meses. E aí então partimos para nova aventura, né? A gente estava saindo ali né, de Sesimbra e vindo para o norte, né, que tinha promessas de muitos empregos e tudo mais. E o meu Peugeotzinho, né, esse aí de 600 euros, cortou na alta com uma mudança, né, da gente. Muita coisa da esposa ficou na casa do casal, porque diz ela que eram só os casacos dela, mas tinha muita coisa, uma acumuladora nata. Então, muita coisa ficou para trás para a gente buscar. Depois era um Peugeotzinho, né? É um Peugeot de 94, eu estou com ele até hoje, graças a Deus. E é um carro muito bom e guerreiro, né? Quase igual o meu Uno lá do Brasil, né? Assim, aguenta muita coisa, é o tranco mesmo. A gente veio de mudança, a gente conseguiu alugar um quarto de uma casa compartilhada, né, em Oiã, e era uma brasileira que tinha arrendado de uma portuguesa e estava arrendando os quartos dessa casa. E a gente então pegou um quarto por 250 euros mensal, né? Esse quarto tinha suíte e era bem tranquila a casa, a gente conviveu com pessoas muito bacanas também. Mas esse é assunto para o próximo vídeo, para a parte 2, né, dos 4 anos de Portugal. A conclusão, né, desse primeiro momento é um lugar maravilhoso, né? A grande diferença é a segurança, uma tranquilidade assim maravilhosa, né? O português ele é muito tranquilo, né? Não tem essa questão de som, de barulhada, de incomodar as pessoas, é muito tranquilo, muito na dele, né? A gente vive uma tranquilidade muito grande aqui e o índice, né, de violência é muito pequeno, né? Especialmente nessa região onde a gente vive, né? Tanto em Sesimbra quanto aqui em Oliveira do Bairro, né, que é mais para o norte de Portugal, muito tranquilo mesmo, né? E a gente experimentou algo muito diferente, né, nesses primeiros 6 meses. Tinha toda aquela situação, né, de ter que lutar, desbravar, conhecer, se inserir, conseguir pagar a renda, conseguir manter a casa, né? Graças a Deus nós dois estávamos trabalhando e isso foi muito bom, né? Muito bom mesmo. A gente conseguiu aí ultrapassar, né? É, né, situações de dificuldade, como sempre juntos, né, muito unidos, um com o outro e um lutando com o outro, e foi assim que a gente venceu essa primeira etapa. Né? A esposa viveu situações também no lar complicadas, para ela era mais difícil, né? Ela demorou mais a se adaptar em relação ao clima, até hoje ela passa dificuldades, mas assim se adaptou também, né? Cresceu muito como ser humano, como pessoa, né? Uma coisa que ela tinha muita dificuldade era de se posicionar em relação às pessoas. Isso tem sido desenvolvido de uma forma grandiosa. Tem visto muito, mas muito crescimento, né, nas nossas vidas em relação a isso. Eu sou muito grato a Deus pela experiência maravilhosa que a gente tem vivido aqui, né? Conhecemos praias maravilhosas, Ribeira do Cavalo, como é que é Cavalo? Ah, até esqueci o nome da praia de Sesimbra, acho que é Ribeira do Cavalo, ah, Ribeira, alguma coisa assim. Tem vídeo aí do início, né? A gente conheceu muita coisa linda nesse Portugal ali em Sesimbra. E foi maravilhoso, né? Valeu muito a pena ter arriscado, ter tentado e ter feito a mudança, né? Agora a gente tem os horizontes muito mais amplos
muito mais abertos, e a gente se fala no próximo vídeo, né, sobre as dificuldades, sobre essa mudança, como foi viver numa casa compartilhada, né, com pessoas completamente diferentes que a gente nunca tinha visto, né? Temos experiências aí bem bacanas também, desse momento em que vivemos na primeira casa aqui, né, do norte de Aveiro, né, em Portugal, depois da mudança dos 6 meses. Fica para o próximo vídeo, não percam, até o próximo domingo. Grande abraço a todos e que Deus abençoe você, uma ótima semana. Tchau, tchau, até a próxima, pessoal.